Bom dia, bom dia. Estamos começando hoje mais um Meetup. Nosso Meetup hoje será focado no que está na mídia hoje, no que está nos jornais, nas notícias, que é a redução de custos. Boa noite, Thiago, tudo bem? Então, vamos lá. Então, nosso Meetup hoje é da redução de custos. O que nós vamos falar hoje são sobre ferramentas, sobre procedimentos, sobre práticas que a gente pode adotar nas pequenas empresas para diminuir os custos. Hoje, a gente está numa pandemia devido ao coronavírus. Muitas pessoas estão ficando em casa, trabalhando de casa. E não tinha empresas que estavam para... Bom dia, boa noite, desculpa. Boa noite, Rodrigo, Xará. Vamos lá. Continuando aqui, Rodrigo, entrou agora. Nós estamos começando o nosso Meetup, que é sobre redução de custos em empresas. A redução de custos, como ela deve ser aplicada? A redução de custos deve ser aplicada num ponto que não altere a produção, pelo contrário. O ideal é que essa redução de custos seja feita com o aumento da produção. Mas como a gente pode aumentar a produção reduzindo custos? Essa que é a ideia de hoje. Esse sou eu, tenho 24 anos na área de TI, sempre buscando novas tecnologias, fundei essa empresa Semprotec, que é relacionada à área de tecnologia. Sou coordenador do nosso grupo de Meetup, membro do grupo BNI. Vamos lá. O que fazer? O que podemos fazer nesse momento difícil das nossas vidas? Como podemos buscar o crescimento em um tempo que as empresas estão fechando? Como a gente pode conseguir manter a produção de uma empresa? Se os funcionários podem adoecer, podem não ir trabalhar, às vezes a gente não consegue pagar um funcionário. E pior ainda, como não perder clientes? Os clientes estão falindo também, estão precisando de dinheiro, estão no mesmo problema que a gente. Vamos lá. O que fazer? O que é ser diferente? Ser diferente é pensar no momento certo. Pensar que nesse momento, o ideal é você pensar no pós-pandemia. Essa pandemia vai passar. Hoje, a gente tem que pensar como a gente deve agir no momento que a gente tiver tudo normal, o que a gente pode ganhar com essa pandemia. Então, antecipe. Mude sua empresa, mude suas ideias, tenha seu plano para agir, porque isso vai dar resultado. Quem não está fazendo isso, que vai apagar incêndio, vai ser aquelas empresas que vão praticamente fechar. Como que a gente pode fazer isso? Como eu falei, essa crise vai passar. A gente teve várias outras crises. A gente teve a crise de 2008, que impactou muitas empresas aqui no Brasil, principalmente. Muitas empresas estavam achando que ia fechar. Hoje, essa crise é um pouco também ligada à saúde. Não foi só uma coisa externa, ligada à saúde do funcionário, à saúde e o bem-estar de todos. Então, é uma coisa mais difícil de lidar, mas não quer dizer que não vai passar. Quais são os nossos ensinamentos com essa crise? Isso aí a gente, do Dr. Who, alguns já conhecem, né? Que a gente foi forçado a avançar no tempo. Nós fomos forçados a dar um salto mesmo de mais de 10 anos. Um salto de qualidade, um salto de tecnologia. Empresas que não admitiam que um funcionário trabalhasse home office foram obrigadas a colocar ele para trabalhar home office. Não tinham estrutura, não tinham planejamento, não tinham nem como fazer com que ele trabalhasse. E isso foi colocado para elas de um jeito que elas nem imaginavam. Então, esses velhos hábitos dessas empresas antigas de mente, de pensamento,
eles estão acabando. Empresas que não mudaram, que não se adaptaram, elas vão fechar. Nós estamos num novo mundo. Esse novo mundo foi apresentado a nós, foi forçado para a gente através do Covid, que é um mundo onde a gente tem que trabalhar home office, onde a gente vai ter reuniões online, onde a gente vai ter a nossa produção associada ao nosso bem-estar também. Hoje, a gente está trabalhando num mundo onde a gente tem que compartilhar todos os nossos dispositivos, a gente tem que compartilhar até o nosso entretenimento também. E o que associa isso muito? Alguns aí conhecem o mundo open source. O mundo open source, ele foi colocado para nós, principalmente, por quê? Porque o código aberto foi colocado a partir do momento que você pode pegar o código que alguém desenvolveu, melhorar e compartilhar ele novamente. Essa é a principal regra do open source. Ou seja, o compartilhamento. Hoje, no mundo atual, isso é muito viável. Isso é muito usado e ainda vai ser mais usado. O que é uma escolha pessoal, apesar que no momento a gente está participando dessa reunião no Windows, mas o Linux é uma escolha naturalmente que a gente vai acabar tendo que fazer. Tem gente que gosta de Windows, tem gente que é caxias com Windows, mas o Linux, por ser uma plataforma muito mais maleável, mais adaptável, ela vai acabar tendo que ser colocada nos próximos computadores. O próprio Windows já tem uma parte dele, uma kernel dele que está sendo desenvolvida em Linux. Então, o Linux está entrando dentro do Windows sem ele perceber. Isso é uma coisa que inevitável. Hoje, nesse mundo livre, muitos desses softwares aí são open source. Às vezes a gente baixa, instala, configura, usa, e a gente nem imagina que esses softwares são totalmente gratuitos, a gente acha que pode ter alguma licença, mas não. O próprio Linux, que é o pinguinzinho nosso, o Firefox, o Android, que todo mundo usa nos celulares, é uma plataforma open source. O LibreOffice, que hoje está competindo muito com o Office da Microsoft. O Thunderbird, que é uma excelente ferramenta de e-mail para quem está enjoado, deu muito problema com o Outlook, pode usar, que ele é excelente. O Eclipse, para desenvolvimento. O GIMP, que é o editor de fotos, que muitos aí podem conhecer. O WordPress, que milhares e milhares de sites são feitos em WordPress. O Odoo, que é um ERP open também, que as pessoas usam hoje muito. Entre outros, o próprio Java. Tudo isso é open source. Para vocês terem uma ideia dessa comparação, um servidor Windows com 30 clientes na rede, você vê que a diferença de um servidor Linux com 30 clientes na rede. A licença do Windows Server, quem gosta muito do Windows Server também tende a acabar com essa tendência de todos os softwares serem colocados como serviço, a gente não ter mais software instalado, os servidores físicos não existirão mais. A tendência é a gente ter um servidor local com Linux. E o servidor que a gente usar, a próxima é ir para a nuvem. A gente não vai ter nada local, a gente vai usar tudo como serviço. Essa é uma tendência que a Microsoft está tentando colocar e a Linux também vai se equiparar. A diferença hoje, preço de uma licença de Windows 10 Professional. Essa aqui está até barata, né? A gente sabe que é um pouco mais caro, mas eu ainda consegui esse preço. Caso você não tenha, se você for pagar uma multa, você paga o valor dela 10 vezes mais, se a Microsoft fizer uma auditoria, ter que pagar. Ou seja, você pagaria por cada licença R$ 3.690, caso a Microsoft chegue a te auditar. E uma licença do
do Mint, que é um sistema, é uma distro, né, do Linux excelente para trabalhar, uma distro que assim muito parecida com o Windows, tem um toque de Mac nela também que é bem agradável aos olhos. Ela é totalmente gratuita, você personaliza, coloca, as atualizações são muito mais certeiras no que você precisa, diferente do Windows 10, que direto tem atualização, direto sua máquina fica lenta por causa do Windows 10. Então, hoje a gente tem que escolher o que é melhor. Essa tendência, mesmo que a gente ainda não vá, a gente vai acabar indo para o Mint ou para qualquer uma outra distro, como o próprio Ubuntu, que muita gente gosta, eu sou um fã do Ubuntu também. E agora sobre essa diferença que eu falei do Office e do LibreOffice. O LibreOffice é aquele que era o antigo OpenOffice. O OpenOffice, ele trabalhava muito para tentar ser similar ao Office. Com essa evolução que ele fez hoje, com a evolução do código dele, do código que foi desenvolvendo, hoje o LibreOffice ele até supera em alguns pontos o Office. O LibreOffice ele tem as características de atender muito melhor até em questão do usuário, o usuário se adaptar melhor que o Office. O Office ele ainda é um pouco estigmatizado porque a gente aprende informática no Office. A primeira coisa que a gente abre é o Word, para a gente escrever, Excel, a gente tenta entender como funciona o computador com o Office. Por isso que o LibreOffice às vezes foi um pouco descriminalizado. Mas hoje, a nova versão é muito similar, são equiparados. Nenhum nem outro leva vantagem. Isso aí depende mais da questão de escolha. Por ser gratuito, principalmente para empresas, compensa muito mais você ter o LibreOffice na sua empresa, que você vai economizar por ano, por usuário, só R$900. Imagina, sua empresa tem 10 funcionários, você vai economizar R$9.000 por causa do Office. Claro, isso aí você sendo legalizado. Então vamos lá. Como reduzir custos e continuar com a produção em alta? A principal função é você manter a motivação. A motivação é o que vai te fazer continuar a tentar conseguir um cliente novo, a não se abalar com um não. Por isso, continue motivado, motive seus funcionários, motive seus parceiros, seus sócios. Entre em contato com seus clientes, motive seus clientes também, motive toda a sua equipe para que eles entendam que esse momento vai passar, mas que eles fazem parte da equipe. Então, a motivação é o principal sentimento que deve ter a equipe. Um outro sentimento que a gente tem que ter, principalmente agora, é trabalhar em equipe. As equipes motivadas trabalham muito mais. Então, o trabalho em equipe ele deve ser feito para que todo mundo sinta-se valorizado, sinta-se parte da equipe. Quando você se sente parte da empresa, você não quer prejudicar a empresa, você quer ajudar ela a manter, quer ajudar ela a continuar crescendo, a continuar produzindo. Esse sentimento de fazer parte é essencial para você poder ter o seu funcionário do seu lado, você manter sua equipe engajada e continuar do lado deles acreditando que isso vai passar, que isso é temporário. Outra coisa essencial em empresas, né? Isso aí é difícil de acontecer, mas acontece, é o reconhecimento. Hoje, a gente está numa situação difícil. Acho que 90% das pessoas hoje estão passando em situações difíceis. Porque todas as empresas, a pessoa tem um medo de perder o emprego, tem um medo de não ter o que comer, tem um medo de ter que passar alguma necessidade. Então, quem está do seu lado é porque está dando valor. Quem está do seu lado quer crescer, quer manter a sua empresa junto com você. Então, o reconhecimento dos seus funcionários é essencial. Não só o reconhecimento financeiro, porque não só de dinheiro que a gente vive, mas de uma palavra, de um elogio, de um sentimento de gratidão. Às vezes é muito melhor você elogiar, aquela mesma regra que a gente conhece muito bem, critique em particular e elogie em público. Isso faz diferença. Você sendo
um bom gestor, você sendo um bom líder, isso acaba acontecendo naturalmente para você. Isso é difícil. Principalmente trabalhei já com muitos líderes que não faziam isso. Eles criticavam em público e não elogiavam. Isso acabava desanimando, desmotivando a equipe. Então, não faça isso. Reconhecimento deve ser feito principalmente em público. Por que é importante a redução de custos na empresa? E o que fazer? É o que a gente já deu algumas ideias, já deu algumas sugestões. Primeiro, é adotar soluções de cloud computing. O que são essas soluções? É você levar para a nuvem. Levar para a nuvem da AWS, levar para a nuvem da Google, que é o Google Cloud, para a Microsoft, que é o Azure. Elimina seu servidor que está ali parado, às vezes dando gasto, você tendo que pagar para um técnico olhar, pagar para que seja feito um upgrade. Deixa na nuvem, o custo que você vai ter é 90% menor do que se você continuar mantendo um servidor local. Então, isso aí é para ontem. Segunda coisa, implemente a videoconferência. A videoconferência, igual eu falei no segundo slide, hoje faz parte da nossa vida. A gente tem que fazer conferência, a gente tem que continuar trabalhando, reuniões, tudo hoje é por videoconferência. Então, tem um lugarzinho certo para você conversar, padronize a sua reunião, tenha o tempo certo, se dedique, tenha organização quando você fizer uma videoconferência. Terceiro passo, renegociar com fornecedores. Seus fornecedores também estão na pandemia, eles não são exceções. Então, eles estão passando o mesmo aperto que você. Então, eles estão abertos à renegociação, assim como você vai estar para seus clientes. Então, converse, tenha o diálogo com eles também. A automatização de processos. Os processos em empresas, às vezes, são muito engessados. Tem apenas uma pessoa que resolve tudo. Então, às vezes, um departamento é só dela, ela não passa como fazer, não passa por que ela está fazendo. Isso acaba agarrando a empresa inteira. Às vezes a pessoa ela está doente, ela tirou férias, ela não foi demitida. Até a empresa se ajustar, ela vai ficar muito dependente dela. Então, automatização, documente os processos, faça a padronização com a documentação, use algumas ferramentas de tecnologia que a gente tem, gratuitas também, que você pode documentar tudo para você não ter esse problema de, às vezes, não saber o que está acontecendo na sua própria empresa. Empresas que precisam também otimizar a sua logística. A logística é muito importante nesse momento, porque a gente quer comprar as coisas, quer que a entrega seja ontem. Então, a gente acessa um site, acessa algum e-commerce, um marketplace, a gente quer comprar e quer que isso esteja entregue na hora. Então, tenha uma equipe boa, se a entrega é feita por sua conta, ou saiba colocar isso para o cliente, para que ele possa entender o que ele está comprando. A integração do time é o trabalho em equipe que a gente tem que ser feito, às vezes até com algumas outras reuniões que não sejam de trabalho. Você tem que saber com quem você está lidando. Cada equipe é uma equipe diferenciada. Abrevie as reuniões. Como a nossa reunião também, ela não pode ser muito longa. Então, eu sempre agendo esse meetup para 130, 40 minutos para que não seja chato. Ainda mais a apresentação, um cara falando só, às vezes enche o saco. Então, às vezes a gente tem que abreviar para a gente ter uma conversa, para trocar ideia, é muito melhor. Os relatórios a gente tem que fazer, principalmente para a gente ter o controle. Porque como está todo mundo, cada um no lugar, a gente perde o controle de que cada um está fazendo, ou às vezes a mesma pessoa faz duas coisas diferentes. Então, esse controle você tem que ter na ponta dos dedos mesmo. Os horários flexíveis, isso aí já é implícito, né, no home office, não adianta você cobrar no seu funcionário que ele esteja 8 horas trabalhando, se 6 horas ele tem que largar e você quer cobrar que ele esteja 7 horas trabalhando para você. Você tem que ser maleável em tudo. Cada
funcionário trabalha de um jeito. Então, seja maleável. Se ele não está 8 horas, está 8h30, na hora que for 7h30, 6h30, ele vai estar lá para te ajudar também. Por isso que o funcionário tem que se sentir parte da equipe também. Tudo interligado, né? Cada item, né? Esse é um ligado no outro. Uma equipe qualificada é o quê? É uma equipe que integre a sua empresa, que quer fazer a sua empresa crescer, que ela não quer ficar estagnada no home office, ou assistindo televisão, jogando, fazendo qualquer outra coisa. Isso só é feito juntando tudo. Essas ferramentas autossustentáveis, ferramentas que a gente pode fazer como o próprio Zoom, é uma ferramenta que a gente pode colocar nas empresas, não só agora no período de pandemia, mas quando a gente for fazer alguma coisa, uma apresentação, o que for necessário para a empresa, às vezes fazer uma apresentação entre filiais, pode colocar um Zoom, que é uma ferramenta que a gente está usando e que muita gente está usando também. E acabou. Hoje foi mais rápido. Vamos bater um papo aí com quem está aí.